chegando, né? Estamos já com 10 pessoas aqui agora. Enquanto os irmãos vão chegando, as pessoas vão chegando, a gente vai cantar uma canção. E essa canção de hoje, ela é uma canção que fala muito alto ao meu coração, ah, que é a Descansarei. Se você quiser também buscar lá a letra na internet para cantar junto, Descansarei, de Helbo Morgan, que é do Ministério Hillsong, lá da Austrália. E a versão da querida Eloir de Paula, que é uma querida irmã aqui brasileira que fez a tradução para o português. Nós vamos estar falando essa manhã sobre o Jesus em meio às nossas lutas e convite para que a gente possa ter uma reflexão muito abençoadora essa manhã. Então vamos adorar o Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois eu sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Dani. Vamos ver quem está dando bom dia, irmã Marlene. A irmã Raquel comentou aqui, essa música é uma oração maravilhosa. É mesmo, né? Deus já falou muito através dessa música comigo. Irmã Angeli está assistindo aqui. Irmã Ernestina, bom dia, irmã. Irmã Raquel. Irmã Áurea, bom dia também. Irmã Sônia. A irmã Sônia, inclusive, aqui está pedindo oração já, viu, irmãos? Irmã Sônia está pedindo oração aos amados irmãos. É muito legal quando a igreja pode estar reunida, né, para poder adorar o Senhor e interceder uns pelos outros. Irmã Marli,
Bom dia, pastor Cleves, irmãos, aguardando esses momentos. Da irmã Raquel falou aqui, né? Vamos então, irmãos, abra sua Bíblia aí, no livro de Filipenses. Filipenses, para mim, é um dos livros mais preciosos que eu gosto demais de ler. Ele tem muitas não só verdade, que a Bíblia como um todo tem verdades, mas ele tem textos muito enriquecedores para nossas vidas. Deixa eu só ver aqui, porque apareceu um negocinho aqui que eu não sei o que é, mas enfim, não consigo ler direito aqui. Eu já falei desde a primeira live que eu não tenho muito costume, eu estou acostumado essa semana agora e estou apanhando um pouco com esse negócio aqui, mas enfim. Filipenses capítulo 4, quero ler com os irmãos versos 6 e verso 7, Filipenses 4, verso 6 e verso 7. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021, né? Estamos na série Textos que Inspiram. Vai escrevendo daqui a pouco seus pedidos, que daqui a pouco nós vamos já orar também, interceder uns pelos outros. Filipenses capítulo 4, último capítulo, né? Versos 6 e 7, diz assim, ó: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se tem uma coisa, irmãos, que que nos desequilibra durante nossas provações, nossos momentos de tensão e nosso dia a dia como um todo, na verdade, assim, é a ansiedade. O escritor Augusto Cury, ele vai falar que a ansiedade ela é o mal do século, né? E nós temos visto desde crianças ansiosas demais nesses dias. Ele vai falar que é por causa da muita informação que elas têm recebido hoje, internet, TV, a ponto de uma criança de 7 anos hoje ter o número de informações que, por exemplo, o imperador romano tinha lá na história, né? Não a qualidade, mas a quantidade de informações. E uma criança não sabe lidar com tanta informação e isso traz muita ansiedade. Praticamente nós temos todos os dias essa tendência a estar ansiosos por algo. E você sabia que não tem problema nisso? As pessoas às vezes ficam assim, não posso ficar ansioso porque a Bíblia fala que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Agora, presta atenção no que o texto fala, porque ele não fala que a gente não deve sentir ansiedade por coisa alguma, porque seria impossível. O termo que ele vai falar, os termos que ele usa, né? Não andem ou não andeis ansiosos, não fiquem ansiosos. Algumas versões até dizem de não estar ansioso. Só que estar ansioso é meio complicado porque você fica ansioso, mas estar, permanecer, viver naquela ansiedade, aí é que está o problema. E eu quero que a gente possa olhar para esse texto essa manhã aqui e a gente refletir como é que a gente consegue não andar, não viver ansioso, né, por coisa alguma. Deixa eu só passar aqui, irmãos. A pergunta é como não andar ansioso, né? Veja o que o verso 6 vai dizer. Qual que é a fórmula, se a gente pode dizer assim? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então a primeira coisa que o apóstolo vai falar é sobre a oração, né? Deus ele não precisa, irmãos, das nossas orações, ele sabe tudo que a gente precisa.
Quem precisa de oração somos nós. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estar na presença dele. Quando a gente ora, tem gente que fala que a gente move a mão de Deus, né? E eu tenho meio preocupação com essas coisas de falar que a gente move a mão de Deus com oração, como se Deus precisasse disso. Eu tenho preocupação quando a gente fala que o poder está na oração. E praticamente todas as religiões fazem orações. Então a oração, a gente tira o foco da realidade. Na verdade, a oração, irmãos, quando a gente está orando, Deus está fazendo com que a gente participe da obra dele, daquilo que ele está realizando na história. Ele nos chama para isso. E uma outra coisa, na oração, nós nos colocamos na presença de Deus e aí ele começa a trabalhar no nosso coração. Então nós somos trabalhados durante a oração, a gente está se submetendo à vontade de Deus. Então Paulo fala que a primeira coisa que a gente precisa para a ansiedade, para vencer a ansiedade, as nossas lutas, é a oração. Oração ao Senhor Jesus, não uma qualquer oração. A segunda coisa que ele coloca são súplicas. E é interessante porque em algumas situações, algumas orações nossas se tornam súplicas, porque súplica já é algo mais profundo, algo mais meio que de uma angústia lá de dentro que vem, como se fosse uma luta do nosso espírito, um gemido da gente, para que o Senhor ouça a nossa oração. E ele fala que a gente deve trazer isso. Mas aí vem um ponto agora que é muito interessante, que é ação de graças. Quando ele fala ação de graças, o negócio pega. Porque aqui ele vai estar falando da nossa posição de fé. Quando a gente ora ao Senhor, quando a gente está no momento de luta, de angústia, de perseguição, a gente busca o Senhor em oração e súplica, mas no nosso coração, irmãos, precisa haver gratidão. Quando a gente tem gratidão no coração, a gente busca o Senhor, a gente já busca sabendo, olhando para trás, sabendo o que Ele já fez, não só na palavra, mas na nossa própria vida, e nós sabemos que Ele vai continuar sendo fiel, e por isso a gente pode até agradecer por aquilo que Ele vai fazer, a gente pode descansar nele. Se tem uma coisa, irmãos, que nos atrapalha na nossa vida de adoração, na nossa vida cristã, é a falta de gratidão, né? A ingratidão, ela nos mostra como nós somos tantas vezes infantis, né? Como nós somos, parece uma criança mimada, que só olha para a coisa negativa da nossa vida, a gente só olha para aquilo que falta, aquilo que não temos, aquilo que não recebemos, e esquecemos de olhar para as coisas que estão ao nosso redor, as muitas bênçãos que Deus tem dado para a gente, e a gente precisa urgentemente, irmãos, nos tornarmos gratos ao Senhor. Olhar para aquilo que Deus tem dado e sermos gratos. Se a gente tem esse entendimento dessa gratidão ao Senhor, reconhecer o seu cuidado, o seu sustento, a gente passa a entender algumas coisas. E isso nos ajuda na ansiedade, na nossa luta. O que é? É entender que quando Deus fecha uma porta, essa porta, esse não de Deus, pode dizer assim, ele é bênção também. E aí, coisas que acontecem ao nosso redor, a gente começa a perceber que mesmo que sejam coisas ruins, a gente pode descansar porque o Senhor está cuidando da gente em todo o tempo. Então entender isso é muito interessante, sabe, assim, que Ele sempre vai dar o melhor para a gente. Quer ver uma coisa? Eu queria fazer um exercício com os irmãos essa manhã aqui, e aí cada um, lógico, na sua casa, diante de Deus. Para pensar um pouquinho quantas coisas o Senhor tem dado para você. E aí eu não vou falar só de bens, não, como você ter casa, carro, sei, diplomas, um bom trabalho. Não quero falar nem disso, eu quero falar de coisas simples, por exemplo, como o ar que a gente respira. Você sabe dizer quantas pessoas não amanheceram com vida essa manhã? Quantas pessoas não puderam respirar o ar que estamos respirando essa manhã? Você puxa o ar no seu pulmão e você pode dar glória a Deus, você pode ser grato a Deus porque você está vivo. Já é a primeira coisa. Aí você vai uma lista enorme, né? Você tem uma família, você tem alimento, você tem saúde,
você tem o seu intelecto, você tem dons, você tem talentos, tanta coisa Deus tem dado para a gente a todo dia e a gente não lembra muitas vezes. Olha para trás agora e veja quantas coisas você já pediu para Deus e Ele te atendeu ou Ele não te atendeu, né? E a gente tem que dar graças a Deus por isso, porque muitas vezes Ele não atende. A gente falou sobre isso, acho que ontem, né? Assim como um pai que não dá, uma mãe que não dá tudo aquilo que o filho pede porque ele sabe que é o melhor para o filho, assim Deus faz com a gente. Tem uma frase de uma música que eu sempre gosto de lembrar, do Josué Rodrigues, se eu não me engano, Josué de Carvalho. Eu vou lembrar depois o nome e eu digo para os irmãos. Mas a frase, presta bem atenção nessa frase, que coisa linda. Ó. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Portas que se fecham. Uma porta de trabalho, por exemplo, se fechou para mim. São iguais às que se abrem quando abertas ou fechadas por Deus. Quando fazemos isso, olha o que o Senhor proporciona para a gente. Verso 7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, irmãos, quando a gente traz ao Senhor todas as nossas questões em oração, em súplicas e com ação de graças, Ele fala que a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai alcançar o nosso coração, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é um dos maiores escudos que Deus nos dá em meio às lutas. E aí eu gosto de pensar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, assim, nós vemos na Bíblia situações, por exemplo, como aqui, ó, o mar se abrindo, né? Você tem uma situação difícil, ali que era o povo ali saindo do Egito, no deserto, no livro de Êxodo, isso. E aí eles estão com o exército do Egito atrás para persegui-los e prendê-los novamente, matá-los. E à frente você tem o mar e você não tem para onde correr. E aí Deus faz o mar se abrir na frente deles. E aí o texto vai falar que eles vão passar a pés enxutos. Sabe o que isso me mostra, irmãos? Que muitas vezes durante a luta, Deus vai nos fazer passar por no meio dela. Vamos estar no meio da tempestade, daquela situação difícil, mas você vai sair ileso. Os pés enxutos nos falam sobre isso, sair ileso. As águas não vão te tocar. A luta não vai te tocar. Você vai passar por ela, mas ela não vai te tocar. Aí mais na frente, no livro de Josué, nós vamos ver o exército de Israel precisando atravessar o Rio Jordão. E aí, a Bíblia diz que eles precisaram tocar os pés do rio, ou seja, você vai estar também no problema ali, e Deus vai parar aquelas águas do Rio Jordão alguns quilômetros atrás, e eles puderam passar também por aquele rio. E isso me fala que algumas vezes, em algumas batalhas, Deus vai te livrar da batalha. Deus vai te dar vitória. E mais na frente nós vamos ver já Jesus ali, Pedro, Jesus andando pelas águas, e por cima da água do mar, e trazendo Pedro para junto dele, e aí ele pode caminhar por sobre as águas. E aí eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas eu quero ler o texto com você de Mateus 14, Mateus 14, 25 a 27, porque diz umas coisas muito interessantes aqui, ó. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí desenrola Pedro, né, naquela coisa do jeitão do Pedrão, vai e fala para Jesus que ele também quer, se és tu, então me faz andar aí também e tal. Mas interessante porque fala assim, que no meio da tempestade, Jesus traz Pedro para o meio da tempestade, eles andam por cima das águas e fala para os discípulos: não tenham medo, sou eu. Tá? Jesus vai fazer você passar, muitas vezes, por cima do problema.
mas você vai superar esse problema e vai entender que Ele vai te dar a vitória, que Ele vai sustentar você com a sua própria mão. Mas, às vezes, nós não vamos viver nenhuma dessas situações, nós vamos estar dentro do problema. E aí esse texto que nós lemos hoje, irmãos, me inspira muito, porque ele não fala que Deus vai nos livrar do problema, não fala nem que Deus vai nos dar a vitória daquele problema, mas ele fala que Deus guardará dentro da situação, dentro ali do teu momento que você está suplicando ao Senhor, que você está orando, Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não é que Ele vai te dar forças e você vai vencer aquilo ali, não. Em Cristo Jesus, porque tem momentos que nós não temos condições alguma, irmãos, de estar em pé. Tamanha é a luta, a pressão. E aí, eu quero, mais uma vez, para encerrar nossa reflexão dessa manhã, pensar naquilo que a gente dá de resposta para isso, né? Porque essas coisas não acontecem, como nós vimos ontem, como num passe de mágicas, onde você fala, em nome de Jesus eu vou vencer essa luta, essa batalha. A coisa não acontece desse jeito. Você pode estar na luta, mas o Senhor vai te sustentar. E isso é algo tremendo, irmãos. Isso só vai ocorrer de forma mais intensa quando você tem intimidade com o Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando você tem intimidade com o Senhor, cada vez mais você vai tendo situações na sua vida e cada vez mais você vai sendo fortalecido para o seu amanhã, o que a gente vai ver, na verdade, na nossa live de amanhã. Para que servem essas nossas lutas, né? A gente vai ver também, vai ser um tempo muito especial, se Deus quiser, mas isso ocorre, irmãos, quando nós temos intimidade com o Senhor. E eu queria lembrar uma vez, são várias N situações que eu já vivi com o Senhor, de esperar nele, de buscar a palavra dele e de sentir a paz dele no meu coração. Depois que a gente casou também, eu e Karina, várias experiências a gente já teve com o Senhor também. Mas eu lembro que quando eu estava em Belém ainda, eu sou natural de Belém do Pará, quando eu estava em Belém ainda, eu recebi a notícia que eu iria, meu pedido de transferência para estudar em Curitiba havia chegado. E estou tentando encurtar a história, tá? Mas eu morava numa casa altas e baixas e tal. Eu estava no meu quarto na parte superior e desci na cozinha para beber água, isso era umas 11 da noite, mais ou menos, e a minha mãe estava lá na cozinha. E eu cheguei todo empolgado com a minha mãe. Mãe, chegou minha transferência. Para você ter uma ideia, minha mãe nem sabia que eu estava tentando transferência para Curitiba. E a minha mãe me jogou um balde de água fria, normal, né? Um filho com uns 20 e pouquinhos anos, falar que vai se mandar sozinho lá para o sul do país, sem trabalho, sem conhecer quase ninguém lá. E aí ela me deu a real, né? Eu subi pro meu quarto, mufinho, me ajoelhei, orei ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho colocado tudo esse momento, essa decisão diante do Senhor, e eu não sei o que eu vou fazer realmente, eu não tenho apoio da minha mãe. Depois, assim, se eu fosse contar a história toda, eu fiquei um mês com meu pai me falando só com monossílabo, assim, muito aborrecido, chateado porque eu estava indo para outro estado, para outro lugar. Mas naquela noite ali, eu chorei na presença do Senhor e falei, Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor. Irmãos, quando eu falei a palavra amém, me veio uma paz tão grande no meu coração de que sim, eu iria para Curitiba. Minha mãe não tinha falado para mim, não, filho, vai, eu vou te ajudar, ou coisa parecida. Não, eu continuava no meio da tempestade, vamos colocar dessa forma. Mas a paz de Deus me encheu de tal forma naquela noite, melhor dizendo, que eu entendi, eu vou para Curitiba. E aí, naquele um mês de preparação para poder viajar, foi assim, coisas tremendas acontecendo, até passagem de avião uma amiga me deu para poder fazer a viagem, me deu de presente, falou, eu vou pagar a tua passagem.
E Deus foi abrindo portas e assim, quando a gente chega em Curitiba, em pouco tempo a gente já conhece aquela que seria a minha amada esposa. Ela está aqui hoje de manhã, aqui pertinho. Ah, e ela tocava na orquestra, eu bati o olho, já fiquei logo apaixonado por ela. E o Senhor foi fazendo algo tremendo, porque quando o Senhor está na coisa, quando Ele dá essa paz dele, você pode ir em frente, que Ele vai abrir as portas para você e você vai ter vitória. Então, irmãos, eu quero orar essa manhã por isso, porque é um passo de fé, é um passo de maturidade diante de Deus. A gente tem falado sobre isso na nossa igreja, né? Ano passado, e a nossa ênfase tem sido sobre maturidade, nós crescermos em maturidade diante do Senhor como vida, como cristãos. Eu queria que a gente orasse essa manhã por isso. Eu vou tentar ver aqui os pedidos de oração, né? Vamos ver se eu consigo, que o negócio tá difícil hoje aqui. A tela é meio pequena, vamos ver se eu consigo chegar, irmãos, nos pedidos aqui. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui com a gente essa manhã. Vamos lá. Olha aqui, ó, que legal. Quero agradecer a Deus, o irmão Paulo Martins colocou, quero agradecer a Deus, porque eu e a Sueli completamos 44 anos de casado. Que lindo, hein? Civil dia 7 e igreja dia 8. Que maravilha. Parabéns, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, a irmã respondeu aqui, estamos vendo aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos. Peço oração pelo amigo Eli. Está com depressão e síndrome de pânico. Vamos orar pelo irmão Eli. Peço oração por uma amiga muito querida. Ela está com pneumonia. Isso aqui quem está pedindo é Alane Schuch. Irmãos, esses sobrenomes daqui me pegam, viu? Ela se chama Maria José, tem 76 anos, mora em Joinville, mas está internada em Jaraguá do Sul. Vamos orar também. Vamos ver se tem mais alguém. Mãe do pastor Josias está aqui com a gente. Estão pedindo para mostrar você, amor. Ai, ai. Não dá não, ela está dizendo aqui. O Senhor é maravilhoso, é verdade. Irmã Zete, bom dia, Karina. Saudade de vocês. Agradeço já a Deus porque o irmão Amarildo está recuperando e está bem cansado ainda, mas está recuperando. Que bênção, irmão. Nós temos orado esses dias pelo irmão Amarildo. E, irmãos, foram muitos pedidos, eu não vou citar cada um deles, mas o Senhor já ouviu. Lembra que a gente falou essa semana, os que estavam com a gente aqui, o texto lá de Salmo 139, que fala que antes que a palavra chegue à minha boca, a minha súplica, a minha oração, o Senhor já conhece cada uma delas. Então nós já lemos aqui os nomes, teve a irmã que pediu também lá em cima por ela mesmo, e nós vamos orar então por isso, irmãos. Vamos orar para que Deus nos cubra com seu sangue e nos livre da depressão. Mas tem uma parte que é nossa também. A gente sabe que depressão, muito rapidamente falando aqui, depressão ela tem uma parte que também é química. Nem tudo é espiritual a depressão, irmãos. A gente precisa saber disso aí. Algumas situações são químicas. O corpo deixa de produzir alguns hormônios e tal, e aí a pessoa entra em depressão. Mas existem depressões que são espirituais, existem depressões que são do dia a dia, nossa angústia, nossa impaciência, aquela coisa toda, e a gente precisa também colocar isso diante do Senhor. Vamos orar? Vamos continuar orando pelo nosso país, continuar orando pela Argentina, vamos orar pelos Estados Unidos. Ontem aconteceu quase que uma revolução lá em Washington, o negócio estava feio ontem lá, para que o Senhor movimente-se, Pai, no nosso meio, nos nossos países e
e possa estar nos guardando e possa estar trazendo um avivamento. Eu tenho orado por isso, irmãos, um avivamento para o nosso país. Só que eu não quero ver esse avivamento apenas, eu quero estar nele. Eu quero vivenciá-lo na minha vida, esse avivamento. Eu quero fazer parte dele, eu quero ser usado pelo Senhor nesse avivamento. Então vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é Senhor de nossas vidas. E nós queremos, Pai, a cada dia, podermos estar na Tua presença e saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Aquilo que a Tua palavra diz, de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, de nós não estarmos, Senhor Deus, desesperados e vivermos de ansiedade em ansiedade, Senhor Deus, que a gente possa, Senhor Deus, aprender e perceber e até tomar posse, Senhor Deus, dessa verdade que é o Senhor está conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos, até quando nós partirmos, Senhor Deus, estaremos na glória contigo eternamente. E nós queremos, Senhor Deus, colocar o coração de cada pessoa que está aqui nessa live, colocar o coração de cada pessoa que vai ouvir depois, que a gente possa ser, Senhor Deus, tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que a gente possa, Pai, experimentar no nosso dia a dia essa paz que excede todo entendimento. Queremos colocar os pedidos de oração que foram colocados aqui, queremos colocar os motivos de gratidão que tem sido colocado também diante do Senhor, esse casal que completou 44 anos, pai de casados. Queremos agradecer, Senhor Deus, por tantas e ricas bênçãos que o Senhor tem distribuído sobre nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento, pela família, pela igreja que temos, tão abençoada e abençoadora. Obrigado, Senhor Deus. Queremos colocar, Deus, ainda diante do Senhor, o nosso país, nossas famílias brasileiras. Queremos colocar, Senhor Deus, toda essa nossa história, Pai, de corrupção no nosso país, que tem sido confrontada nesses dias agora, e eu sei que é a resposta da oração da Tua igreja, que a Tua igreja há anos já tem orado, intensificou a oração, Pai, nos últimos anos, para que o Senhor faça uma limpeza no nosso país, e as trevas não estão felizes com isso, elas vão lutar contra, mas nós continuamos intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas nossas famílias, continuamos intercedendo, Pai, pela Argentina, Deus, que o Senhor possa também trazer um renovo espiritual naquela nação. Te colocamos também hoje os Estados Unidos, Pai, com toda essa quase revolução, Pai, que está tendo lá, essa confusão da eleição que teve para presidente, Pai. Coloca a Tua mão poderosa também ali, levanta o Teu povo, Senhor Deus, para ser, Senhor Deus, sal e luz nessa situação. Deus, nós somos povo do Senhor, aqui em qualquer lugar, Senhor Deus, nós queremos viver para a Tua glória, e tantas vezes, Pai, esse viver para a Tua glória é complicado no nosso dia a dia, mas, Senhor Deus, que nesse dia, Pai, cada um de nós escolha, sim, viver para a Tua glória, escolha agradar o Senhor e não aos homens, Pai, e a gente sabe que o Senhor em todo tempo vai estar com a gente. E nós agradecemos por isso, Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, então, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado. Quem vai estar trabalhando, quem vai estar trabalhando em casa ou trabalhando fora, né? Cuidando da família também. Que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. E amanhã a gente vai ter esse tema, para que servem os nossos sofrimentos? É um tema bem interessante, tá, irmãos? Então Deus abençoe e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz.